Sejam bem-vindos ao podcast Conversas que Transformam, do Instituto de Estudos Terapêuticos em Dependência Química. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que ele é ao mesmo tempo fundamental e muitas vezes mal compreendido na recuperação: a espiritualidade. Exato. E é importante já começar dizendo, né? Quando falamos em espiritualidade aqui, não estamos falando necessariamente de religião. Esse é o ponto central. A ideia é explorar como esse conceito, que parece tão abstrato, se torna uma ferramenta bem prática para sustentar uma nova forma de viver, longe da dependência. Perfeito. Porque a dependência química é marcada, em sua essência, por uma ilusão de controle, por um egocentrismo muito forte. E a nossa conversa hoje vai girar em torno de como a espiritualidade funciona na prática para quebrar essa lógica. Certo. Então, vamos focar em 3 pontos principais. O que é essa tal de espiritualidade no contexto da recuperação, a diferença crucial entre ela e a religião e como ela atua no dia a dia. É isso. Vamos desempacotar essa ideia junto. Ótimo. Para começar, tem uma frase que eu acho muito impactante e que resume bem o ponto de partida. Ela diz o seguinte: a recuperação começa quando o indivíduo reconhece que não é o centro absoluto da própria existência. Essa frase é um soco no estômago, né? Mas é a mais pura verdade. Sair desse lugar onde o eu, o ego adoecido, tenta controlar tudo. O uso, as consequências, os sentimentos dos outros. É uma busca por controle que é completamente ilusória. É exaustiva. Totalmente. E é aí que o conceito de espiritualidade entra. É a capacidade de se conectar com algo maior que si mesmo. Algo que transcende esse controle individual. E esse algo maior não precisa ser uma figura divina tradicional, certo? De forma alguma. Pode ser um propósito de vida, um conjunto de valores como honestidade, humildade. Pode ser a natureza, o grupo de apoio. O importante é que essa nova perspectiva cria uma postura interna diferente. Uma postura de abertura, de entrega, em vez daquela rigidez do vício. É uma mudança de paradigma completa. E isso leva a uma reflexão interessante, né? O que muda na forma de viver quando se reconhece que não dá e nem precisa conduzir tudo sozinho? Pois é. E essa pergunta nos leva direto para aquela confusão que a gente mencionou no início. Muita gente ouve algo maior, entrega e imediatamente pensa: ah, lá vem o papo de religião. Exato. E é uma barreira que afasta muitas pessoas. Como a gente pode diferenciar bem as duas coisas? Bom, a gente pode pensar assim: a religião é geralmente um sistema organizado, com crenças, rituais, normas, uma instituição. Um caminho mais estruturado. Isso, um caminho. Já a espiritualidade é a experiência interna, pessoal, de conexão com esse algo maior. É o que orienta os valores e o sentido da vida. Tem uma analogia que eu gosto muito. Qual? A religião pode ser um caminho, um mapa. A espiritualidade é a experiência que sustenta a caminhada. É o ato de caminhar. Gostei. Ou seja, alguém pode frequentar uma instituição religiosa toda semana e, ainda assim, continuar completamente desconectado de si mesmo, repetindo os mesmos padrões. Exatamente. A prática externa não garante a transformação interna. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode não ter vínculo religioso nenhum e desenvolver uma espiritualidade profundíssima, se guiando por princípios como responsabilidade, honestidade, empatia. Perfeito. A proposta não é adotar uma religião, a proposta é vivenciar uma relação. Uma relação prática que ajude a diminuir a centralidade do ego. Então, o valor está na transformação concreta que isso gera. É isso. A gente fala de uma espiritualidade funcional. Ela funciona. Ela muda o comportamento. A pessoa se torna mais humilde, mais coerente entre o que fala e o que faz. É isso que importa. Os valores começam a regular o comportamento de verdade. Certo. Acho que essa distinção ficou bem clara. Não é sobre dogma, é sobre função. O que me leva para a parte mais prática da nossa conversa. Como essa espiritualidade funcional se manifesta no dia a dia? Ótima pergunta. Porque, né, é tudo muito bonito na teoria, mas e na terça-feira de manhã quando bate a fissura ou o desespero? É aí que a gente vê o valor dela. A gente pode dizer que essa espiritualidade se manifesta através de 3 pilares, 3 funções essenciais. Ela oferece direção, limite e esperança. Direção, limite e esperança, ok. Vamos explorar um primeiro. Direção. O que seria isso? Direção funciona como uma bússola. A dependência ativa é como estar perdido numa floresta escura, sem saber para onde ir. O pânico domina. E qualquer impulso parece o caminho certo no momento. Exato. A espiritualidade dá um norte. Esse norte não é mais o desejo imediato. O norte passa a ser aquele conjunto de valores, aquele poder superior. Então, diante de uma escolha, a pessoa para e pensa: essa decisão me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser?
Está alinhada com meus novos princípios? É um guia interno para a tomada de decisões. Ajuda a navegar a confusão. Isso, um eixo que estabiliza. E ao dar uma direção, essa bússola também mostra onde estão os perigos, os precipícios. E isso nos leva ao segundo pilar, O limite. o limite. A vida na dependência ativa é uma vida sem limites. A pessoa viola os próprios limites e os dos outros o tempo todo. E a palavra limite geralmente tem uma conotação negativa, né? De punição, de restrição. Sem dúvida. Mas aqui a perspectiva se inverte completamente. Os limites deixam de ser vistos como os muros de uma prisão e passam a ser vistos como a grade de proteção na beira de um abismo. Nossa, que imagem forte. A grade não te aprisiona, ela te impede de cair. Exatamente. Reconhecer que não se pode controlar tudo, que existem consequências, faz com que a pessoa entenda que dizer não para certas coisas não é fraqueza. É autopreservação. É a mais alta forma de cuidado com a própria sanidade. É um ato de amor próprio e não de punição. A direção, que é a bússola, e os limites, que são as grades de proteção. Mas e quando a pessoa tropeça? Quando cai, mesmo com tudo isso? A gente sabe que recaídas acontecem e elas podem ser devastadoras. Aí entra o terceiro pilar, que talvez seja o mais vital a longo prazo. A esperança. A esperança. Sim, porque a doença é muito eficiente em destruir a esperança. Depois de tantas tentativas frustradas, a pessoa começa a acreditar que, para ela, a mudança é impossível. É um sentimento de condenação. E a espiritualidade vem como um contraponto a isso. Vem como um contraponto poderoso. A conexão com algo maior lembra a pessoa de que um erro, um deslize, não define quem ela é, nem o seu futuro. Mas não é uma esperança ingênua, né? Não é só sentar e esperar que as coisas melhorem por mágica. De forma alguma. É o oposto. É uma esperança construída. Uma esperança ativa. Como assim ativa? Ela não é a condição para começar a agir. Ela é o resultado da ação. Cada dia sóbrio, cada escolha consciente, usando a bússola, cada limite respeitado, tudo isso é um tijolinho na construção da esperança. A pessoa começa a acumular evidências de que a mudança é possível para ela. É isso. A esperança vira uma convicção baseada na experiência, não num desejo vago. É acreditar que mesmo depois de uma queda, o caminho ainda existe e é possível voltar para ele. Entendi. Então, esse tripé, direção, limite e esperança, ele funciona como a estrutura de uma nova maneira de viver? Exatamente. É um sistema operacional novo. O antigo era baseado no ego, no controle, na gratificação imediata. O novo é baseado em direção através de valores, proteção através de limites e resiliência através de uma esperança que se constrói. Fica muito claro, colocando dessa forma, como algo que parece etéreo se torna incrivelmente prático, robusto. Recapitulando rapidamente, então, a jornada começa com a aceitação da falta de controle. O passo é mais difícil. A partir daí, a pessoa busca essa conexão com algo maior, seja lá o que for, desde que funcione para ela. E essa conexão se manifesta no dia a dia com uma direção, com limites protetores e com uma esperança resiliente. Uma síntese perfeita. Mostra que a espiritualidade nesse contexto não é um luxo, um complemento. Para muitos, é o alicerce de toda a recuperação. É o que permite não apenas parar de usar, mas aprender a viver de um jeito fundamentalmente diferente. Isso mesmo. Bom, foi uma conversa muito esclarecedora. E, para a gente fechar, vamos deixar uma reflexão final, com base nessa ideia de uma espiritualidade funcional, que é vivida na prática. A pergunta que fica é, se os valores só ganham vida quando são transformados em ação, qual seria uma única, pequena atitude que alguém poderia tomar hoje para traduzir um princípio abstrato como honestidade ou gratidão em um comportamento concreto? Qual seria o primeiro tijolo na construção de hoje? Obrigado por estar conosco. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, mande para alguém que precisa e deixe seu comentário.